Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, meu irmão e minha irmã, sobre o nosso domingo e sobre a semana que hoje, juntos na presença de Deus, nós começamos. Estamos nos reunindo para o nosso culto da manhã de louvor e de adoração. Você pode copiar este link desta página e mandá-lo para algumas pessoas, convidando-as a participar conosco. Pela graça de Deus, a cada dia nós temos tido muitos visitantes que se fazem presentes virtualmente nos nossos cultos. Então, use deste momento para isto. Depois, curve comigo a sua fronte em silêncio. Vamos juntos ouvir o prelúdio e depois nos colocar em pé para cantar Santo, Santo, Pai bondoso. Ore comigo, meu irmão e minha irmã. Santo Deus Pai, Santo Deus Filho, Santo Deus Espírito, ó Deus Trino e Santo, a Ti nós adoramos, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, engrandecer-Te nesta hora, cada um de nós na sua casa, engrandecendo o nome do Senhor. Aceita, Senhor Deus, o nosso culto. Prepara-nos o coração para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito trabalhe sobre a nossa mente e coração, permitindo-nos perceber Tua real presença conosco nesta hora. Enchendo-nos, ó Deus, da Tua palavra, da alegria da salvação, da paz que excede todo entendimento, de desejos, ó Deus, que vêm do Senhor, pois o desejo que o Senhor dá também o realizar, enchendo-nos, ó Deus, a cada dia
de maior devoção pelas coisas do Senhor, de maior gratidão pelo Teu Filho e o que Ele fez por nós na cruz, pelo Teu Espírito e as suas consolações sobre o nosso coração a cada dia, por Ti mesmo, ó Pai Celestial, porque o Senhor nos fez idôneos para sermos Teus filhos e filhas. Tudo que agora fazemos, cantamos, oramos, lemos, pensamos, sentimos, ouvimos, tudo, Deus, é para o Senhor. Que seja também para a edificação da Tua igreja, para a glória do Teu nome, para o bem do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Aí na sala da sua casa, onde você estiver, coloque-se em pé e juntos nós vamos ler. Vai passar aqui na margem da página, 2 Coríntios 5, versos 18, 19 e 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Aquele que não conheceu pecado, Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Comigo você diz amém e amém. Vamos cantar com alegria, para a glória de Deus. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Seu sangue dando redenção, da redenção.
tendo cantado este hino, queira ler comigo agora o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a começar no verso número 36. Ouça com atenção este trecho, este acontecimento na vida do nosso Senhor Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esta é a palavra de Deus para nós esta manhã. Todos nós, amados, precisamos tanto de que Deus renove sobre nós a certeza de que somos perdoados em Cristo, de que Deus renove o seu perdão nas nossas vidas, assim como precisamos também de nos achegar a Deus para que Ele nos ensine a amar. Nós vamos orar, amados, fazendo a Deus a confissão dos nossos pecados, de que não ainda amamos a Deus sobre todas as coisas, de que não ainda amamos o próximo como a nós mesmos. Nós vamos dar graças a Deus pelas respostas de oração que temos tido na vida da irmã Isabel, na vida da Marli, irmã da irmã Elaine, na vida da Rebeca. Nós vamos clamar a Deus por outras pessoas que estão enfermas. Nós vamos clamar a Deus nesta luta tão grande que nossa cidade, estado, país, todo o mundo está vivendo. Ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Adorado Deus, amado, engrandecido seja o teu nome, porque de tudo isto e ainda muito mais digno és. Venha a nós, ó Deus, o teu reino. Sim, Senhor, clamamos pelo dia em que nos despediremos deste mundo cheio de tristezas e de pecados e de enganos, para poder entrar para sempre e habitar para sempre na casa do Senhor. Venha o teu reino nas nossas vidas, ó Deus, em toda e qualquer situação. Seja feita a tua vontade aqui na terra, Deus, do mesmo modo perfeito como ela é feita no céu. Cada uma das nossas necessidades, Senhor, queira suprir a cada dia. Nós, ó Deus, que
tivemos uma dívida tão grande perdoada pelo sangue da cruz. Ensina-nos ainda, Deus, a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem, aqueles que pecam contra nós. Dá-nos graça, ó Deus, que venha de Ti, que possamos com outros repartir. Na semana que hoje se inicia, Deus, mas na verdade a cada dia, até que Teu Filho venha nos buscar, somos, ó Deus, tão fracos, tão prontos a errar, a nossa alma é vacilante. Não nos deixes cair em tentação. Mas quando o mal, Deus, tentar aproximar-se de nós, mascarado de desejos e de atrações, livra-nos dele. Damos-te graças, Pai, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em resposta às nossas orações. Obrigado, Deus, pelas respostas, pelas curas, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito no Teu infinito amor. Venha, ó Deus, encher o nosso coração da Tua presença, nós que tanto necessitamos, Senhor. Porque ainda não sabemos amar o Senhor sobre todas as coisas, nem tampouco o próximo como a nós mesmos. Venha, ó Deus, encher o nosso coração do Teu Espírito e da Tua Palavra, para que possamos viver segundo a Tua vontade. Senhor Deus, abençoa este culto agora pela internet e o culto de tantas igrejas que estão, Deus, na internet pregando o Evangelho. Abençoa, Senhor Deus, que possamos alcançar muitos com a boa, doce nova do Evangelho, mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, permite, segundo o Teu conselho e vontade, que nós possamos voltar a nos reunir, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a semana que hoje começamos, que nós possamos vivê-la de modo diferente, dedicando-nos ainda mais, Deus, para a glória do Teu nome, para servir a Ti e o Teu povo em amor, para lutar, Deus, pela causa de Cristo e consagrar-nos tudo o que somos, o que temos a Jesus. Nos lembramos, ó Deus, de muitas pessoas que estão enfermas e pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre elas. Nos lembramos, ó Deus, de cada família que compõe esta igreja, pedindo que a Tua provisão abençoe cada casa, Deus, nunca deixando faltar, pelo contrário, abrindo portas, Deus, suprindo necessidades. Pai Santo, clamamos em nome de Jesus pelo fim desta crise mundial. Ensina-nos, ó Deus, no entanto, a confiar no Senhor, mesmo que a terra trema e que os montes se lancem ao mar. E a reconhecer em tudo, Deus, e em cada coisa, que o Senhor é sempre um Deus maravilhoso e que os Teus propósitos são sempre propósitos bons e santos. Hoje, Deus, novamente obrigado. E para sempre obrigado pela cruz que Teu Filho suportou para nos salvar, pelo sangue que Ele derramou para nos lavar dos pecados. Porque os nossos nomes, ó Deus, estão escritos no livro da vida. E porque temos o selo e o penhor da promessa, o Espírito Santo que em nós habita. Louvamos a Ti, ó Deus, confiamos em Ti, depositamos em Ti a nossa confiança e esperança, esperamos em Ti e dizemos, ó Deus, em todas as coisas, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai que está no céu, santo e bom, oramos confiados na Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Temos um Deus bom. Temos um Deus perdoador. Levante-se comigo agora e com a alegria de um perdoado,
Vamos cantar. Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Vamos cantar para a glória de Deus. Saber mais
Ó Pai querido, és digno de glória e de louvores. Só Tu és, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco, nos ajudando na nossa caminhada cada dia. Que possamos, ó Deus, ser bênçãos nas Tuas mãos. Que o nosso louvor chegue ao Teu trono de graça, ó Deus. Que aceites o louvor do nosso coração. E que cada dia, ó Deus, possamos caminhar na Tua presença, viver conforme a Tua vontade, na Tua dependência. É o que Te peço e agradeço, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Você pode se assentar agora, querido? E uma vez que nós já tivemos a alegria de orar, a alegria de ler a palavra, a alegria de cantar, não vamos privar o nosso coração da alegria do amor fraternal. Vamos usar esse minuto do culto. É a melhor forma que a gente tem tido nesse tempo de isolamento social, para que a gente possa virtualmente se abraçar, se cumprimentar, experimentar desse amor que Deus nos tem abençoado, o de sermos da família de Deus. Lembre-se do Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Vamos assim, nos alegrar uns na companhia dos outros nesta hora. Nós queremos cumprimentar aqueles que estão nesta manhã nos visitando virtualmente, talvez atendendo o convite de alguém, talvez este vídeo tenha vindo para você como uma recomendação do YouTube, ou você viu compartilhado em alguma página. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que foi o Senhor que te trouxe. E sei que a sua presença conosco nesta hora enche o nosso coração de alegria. Também cumprimentar, reconhecer, se eu posso usar esta palavra, a constância, a fidelidade dos membros da igreja na participação dos cultos, mesmo nesses tempos confusos. Como é bom, amados, estarmos unidos, porque somos o povo de Deus e devemos viver em união. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, tire um segundo agora e faça isso. Com este sininho você pode clicar nele e ser notificado todas as vezes que entrarmos ao vivo ou postarmos novo conteúdo.
Se você curtir este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas pela ferramenta do YouTube. Você pode também deixar aí o seu comentário. Não esqueça de compartilhar, de convidar outras pessoas a cada dia participarem dos cultos. Nós temos nos reunido online. Nas quartas-feiras, 19h30, o nosso culto de oração tem sido sempre um bálsamo, um renovo de Deus sobre as nossas vidas. A partir das 19h30 da sexta-feira está postada a classe da Escola Bíblica Dominical. Aos domingos, às 10h30, às 19h, temos nos reunido. Pela manhã, o pastor da igreja pregando a exposição do livro dos Atos dos Apóstolos, à noite comemorando o mês da família, neste mês de maio. Esta noite o pastor vai pregar sobre Jó e sua família. Não perca, participe do nosso culto às 19h. Nós queremos compartilhar com os irmãos que a nossa igreja recebeu a doação de um instrumento musical, um órgão eletrônico da marca Yamaha. A pessoa que quis assim abençoar a nossa igreja prefere permanecer anônima, mas o instrumento já está aqui, vai passar apenas por algumas pequenas adaptações e em breve será empregado no serviço da música, no trabalho desse departamento da nossa igreja. Nós queríamos continuar encorajando os irmãos aqui durante a semana, entrem em contato entre si de forma amigável, espontânea. Isto é uma expressão, uma forma de amar, é uma forma de demonstrarmos o amor que existe em nosso coração, que Cristo nos deu, é amor fraternal, é uma bênção na nossa vida. Faça isso. Entre em contato com 3, 4, 5, 10, 20, a lista inteira de membros. Sinta-se à vontade para dizer: meu irmão, como você está? Ouvir, conversar, orar juntos é muito bom, faz bem e quebra um pouquinho desse tempo tão difícil que o mundo inteiro está vivendo. Eu quero com muita alegria compartilhar com os irmãos resposta de oração daquilo que nós temos clamado a Deus na vida da nossa querida irmã Maria Isabel. Deus tem feito grandes coisas em favor da nossa irmã. Eu digo Ebenezer, eu digo aleluia, eu digo amém, eu digo glória a Deus. Continuemos a orar. Particularmente na quarta-feira, nós temos tido um tempo muito interativo, juntos, de oração. Suas contribuições, amados, seu dízimo, suas ofertas para missões, para construção, para beneficência, para compra de Bíblias, para ainda outros propósitos, podem ser feitas não aqui na urna de ofertas da igreja, mas nas contas bancárias. A igreja tem uma conta bancária no Banco Itaú, é a agência 3120, a conta corrente 26340-9. Temos uma conta bancária no Banco Santander, agência 3477, conta corrente 13008-205-6, tudo em nome de Igreja Batista Bela Vista, CNPJ 19-793-595-0001-08. Você pode assim fazer com que sua participação chegue aos esforços do reino de Deus. Também gostaria de dar uma palavra rápida, amados, sobre o ministério online da nossa igreja. No boletim que você recebeu, se é membro ou congregado da igreja, recebeu pelo WhatsApp ontem, ou se você quiser acessar, está aberto, tem um link na descrição deste vídeo, nós publicamos um relatório do número de visualizações dos cultos dominicais de 22, 29 de março, 5, 12, 19, 26 de abril e 3, 10 e 17 de maio, bem como os cultos de quarta-feira, de 25 de março, 1, 8, 15, 22 e 29 de abril e 6 e 13 de maio. Por que tenho compartilhado isso com os irmãos? Queira dar uma lida lá e você verá o número de pessoas que nós temos alcançado com esse ministério online. Mesmo quando a igreja voltar a se reunir, sem dúvida nós continuaremos a ministrar na internet, porque temos tido a oportunidade de alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. Queira ver na última página desse boletim esta publicação, bem como muitos motivos de oração. Assim, amados, nós continuamos o nosso culto, mas antes de cantarmos este hino, eu queria chamar aqui à frente, estar ao meu lado e dar um abraço, como queria que pudesse fazer isso mesmo agora, o irmão Natan e a irmã Soninha, que nesta semana estão comemorando 40 anos de casados. Certamente a Soninha era uma criança. Suas bodas de rubi ou de esmeralda. O abraço carinhoso da igreja neste querido casal que representa para nós bênçãos de Deus. Irmãos, que Deus os abençoe.
Nós vamos agora nos colocar em pé e cantar este hino. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. E assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Coloque-se em pé, vamos cantar este hino, preparando o nosso coração para a mensagem desta manhã em Atos 20, de 1 a 17. Amemos de obra e de verdade. Queridos irmãos, eu queria lhe convidar nesta manhã de domingo a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Atos, capítulo número 20. Livro dos Atos, capítulo número 20. A nossa leitura neste dia do Senhor é o verso 1 até o verso número 17. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até à meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse-lhes: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está.
E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, indo antes ao navio, navegamos até Assôs, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assôs, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Ore comigo. Senhor, esta é a Tua palavra, e nós somos o Teu povo, tão necessitados, ó Deus, de que o Senhor nos ensine a vida que o Senhor quer que vivamos. Dá-nos graça, portanto, Senhor Deus, e o auxílio do Teu Espírito, a fim de recebermos tudo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Quem tem espírito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à nossa igreja. Paulo, depois de ter enfrentado uma cena em Éfeso, nós já vimos o que aconteceu lá no capítulo 19, Paulo tem de deixar aquele lugar. A razão que o leva a sair dali, nós vimos no domingo passado, é uma grande oferta que está sendo recolhida para os pobres de Jerusalém. Os pobres, na sua necessidade, já não podiam esperar mais, era urgente que o auxílio chegasse a eles. No entanto, antes de sair, veja o que está escrito no verso 1, Paulo, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. Eu não sei como você imagina a pessoa do apóstolo Paulo, mas acredito que muitos de nós, por causa da forma como nós lemos os seus escritos, seríamos tendenciosos a imaginar o apóstolo Paulo como um homem muito inteligente, porém profundamente racional. Talvez exageradamente racional a ponto de ser distante, frio. Mas Paulo não era assim. Paulo era um homem capaz de dar um abraço. Paulo era um homem capaz de transmitir às pessoas aquele encorajamento que é dado mais do que por palavras, pelo contato cheio de amor fraternal. Nesta manhã, meus amados, eu quero falar com vocês sobre amor. Amor segundo a palavra de Deus, um amor que não é meramente a resposta àquilo que faz o que eu quero, a quem faz o que eu desejo. O amor que é mais do que somente a gente fazer uma ou outra coisa movidos por sentimentalismo barato e superficial. Quero falar com os irmãos do amor fraternal. Quero falar com você, meu irmão, sobre aquilo que Jesus Cristo disse que seria o sinal característico do seu povo, porque ele disse: todos saberão que vós sois meus discípulos, não pelas suas construções, nem pelos seus eventos, nem pelas suas postagens, mas pelo seu amor. Quero falar com você sobre aquilo que o apóstolo João, movido pelo Espírito Santo, disse que deve ser não somente de palavra nem de língua, mas de ato e de verdade. O texto desta manhã tem aqui algumas formas como eu devo amar a você. Tem aqui algumas formas como você deve amar o seu irmão e a sua irmã. Tem aqui algumas formas como nós devemos amar uns aos outros, amados. Tem aqui algumas formas como nós devemos amar a igreja. Se você é salvo, você ama Jesus Cristo. E se você ama Jesus Cristo, você ama quem Jesus Cristo ama. Se você ama Jesus Cristo, você ama aqueles que amam Jesus Cristo. Se você ama Jesus Cristo, você ama aquela por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue, a igreja. Questionamos muito aqueles que dizem amar a Jesus, mas que não amam o povo de Jesus. Porque isto não sou eu, na verdade, quem questiona, é a palavra de Deus quem questiona. É a palavra de Deus quem estabelece o amor
entre os crentes, um tipo todo especial de amor, o amor fraternal dentro da família de Deus, como prova, evidência da salvação. Antes de andar sequer um passo com você nesse texto nesta manhã, eu quero lhe dizer ainda mais uma coisa severamente importante. Não pense que o apóstolo Paulo era uma exceção. Não pense que a forma como ele viveu era porque ele era quem ele era. E que nós, portanto, teríamos licença dada do céu para vivermos vidas muito menos dedicadas. Não pense que a vida do apóstolo Paulo era uma exceção, porque não era. Ele disse, ele escreveu. E escreveu por extensão para mim e para você. Sejam meus imitadores. O abraço aqui, no verso 1, é uma forma de amor, porque ele não é especificamente um ato isolado. O abraço aqui, na verdade, é a prova de que existia um relacionamento amoroso entre aquelas pessoas. Paulo não estava abraçando para fingir amor, mas porque amava. E aqueles que receberam o abraço não se encolheram daquele abraço por constrangimento, mas receberam, foram abraçados, porque existia entre eles um relacionamento assim, de tal proximidade, de tal familiaridade, de tal amor. O que eu quero afirmar a você é que abraçar somente é mera cortesia social no tempo de hoje. É um aperto de mão, é um sorriso, é um olá, como vai? O que a Escritura Sagrada postula, diferente dessa frivolidade, desta mera cortesia, é que nós construamos e vivamos em relacionamentos verdadeiros de amor. Nas suas cartas, o apóstolo Paulo, que abraçava aqui, também mandava beijar. Ouça o que está escrito em Romanos 16:16, saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. A palavra ósculo significa beijo, daqui por diante direi somente beijo em lugar de ósculo. Em 1 Coríntios 16:20, ele disse, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com beijo santo. Em 2 Coríntios 13, verso 12, verso 13, ele diz, saudai-vos uns aos outros com beijo santo. 1 Tessalonicenses 5, 26, saudai a todos os irmãos com beijo santo. E Pedro, por sua vez, na primeira carta, capítulo 5, verso 14, diz, saudai-vos uns aos outros com beijo de amor. Claro que é uma prática cultural. É claro que tem tudo a ver com a cultura do tempo em que este texto foi escrito. E antes de mais nada, e antes que alguém enxergue aqui licença para qualquer coisa, eram irmãos beijando irmãos e irmãs beijando irmãs, ok? Mas a gente precisa, na verdade, entender que o texto como um todo, seja abraço, seja beijo, está falando sobre a forma como aquelas pessoas convivem. Receber um beijo de alguém com quem você não tem nenhuma proximidade é desconfortável, não é bom. Dependendo de como for, até o abraço pode ser mera exterioridade. Deus não é Deus de aparências. Deus não é Deus de rituais. Deus está nos ensinando como nós devemos conviver em amor, em perdão. Receber amor, receber atos de amor é muito bom, claro que sim. Claro que a gente gosta disso. No entanto, a Escritura espera que nós não somente recebamos com gratidão, mas que nós também ofereçamos estes atos, mesmo a quem não nos estende retribuição, mesmo quando nós não estamos recebendo. Deixe-me ser bem prático aqui na aplicação disto, lembrando-me do pastor conhecido meu, que recebeu no seu gabinete uma senhora membro da sua igreja. Ela tinha tido um falecimento na sua família há não muito tempo. Queixou-se com o pastor do fato de que sequer um dos irmãos membros da igreja tinha estado naquele sepultamento.
Ora, o pastor reconheceu o óbvio que aquela senhora tinha total razão na sua queixa e disse, sim, irmã, a senhora está certa. Mas, certa como a irmã está, permita-me perguntar-lhe, a quantos velórios você já foi para cumprimentar alguém que tivesse sofrido a perda? Ora, pastor, o senhor sabe como eu sou ocupada? Ora, pastor, o senhor sabe que eu não sou dessas coisas? E é exatamente, amados, porque nós somos muito ocupados, é exatamente porque nós não somos dessas coisas, que nós deixamos de fruir parte deste rio de vida. Porque queremos ser amados e receber os atos e as expressões de amor que não prestamos, que não oferecemos. Sim, sem dúvida o amor é incondicional. Sem dúvida nós não amamos somente porque somos amados. O Senhor Jesus falou que os fariseus eram empobrecidos porque eles só cumprimentavam quem os cumprimentava de volta. O amor é incondicional. Mas não é porque o amor é incondicional que Deus quer que alguém somente receba. Pense no esforço que a igreja está fazendo estes dias de isolamento social para mantermos a unidade entre nós, o vínculo amoroso entre nós. O pastor repetidas vezes dizendo do púlpito que nós tenhamos a liberdade de amigável, informalmente, ligar uns para os outros. Se a gente ficar esperando o nosso telefone tocar, nós não estaremos praticando isto. Se você ama o Senhor Jesus, você ama aqueles por quem o Senhor Jesus morreu. Você ama aqueles que o Senhor Jesus ama, você ama aqueles que amam o Senhor Jesus. No tempo que nós estamos vivendo, acredite no que eu vou dizer agora, apenas uma ligação telefônica é um ato de amor. Saber como aquela pessoa está é um abraço que nós não podemos dar. É um beijo que nós não podemos dar. Transmite o mesmo calor humano, transmite a mesma amorosa afeição que tanto bem faz. Ó, que Deus nos dê uma mentalidade tal de entender o que esse texto está falando e o que é que Deus quer para a nossa vida no tempo que nós estamos vivendo. A pergunta a fazer na conclusão desta nossa primeira colocação nesta manhã é uma pergunta para que cada um de nós examine a si mesmo. Como eu tenho vivido? Como eu tenho me relacionado com o todo da família espiritual à qual eu pertenço, chamada nesta terra Igreja Batista Bela Vista? Como é minha relação? Porque talvez eu goste de conversar somente com os da minha idade, ou somente com os do meu bairro, ou somente com quem torce para o meu time. Mas, meus amados irmãos, todas estas distinções nada valem aqui, estão plenamente abolidas. Totalmente abolidas. Devemos, na verdade, nos relacionar entre nós, todos com todos, de forma amigável, fraternal, amorosa, afetuosa, tão calorosa quanto um abraço e um beijo santo. Digo isto aos irmãos, porque é isto que vejo aqui fazer. Eu poderia mencionar para os irmãos, em segundo lugar, que o propósito do apóstolo Paulo de recolher as ofertas e levar para os pobres de Jerusalém é, de fato, uma expressão de amor, dar e dar-se. É um ato de amor fraternal que Deus espera ver em nós, que revela estas coisas das quais eu estou falando com você nesta manhã. No entanto, eu falei sobre isso no domingo passado. Basta dizer que é amor, contribuir, ofertar, importar-se com o outro, repartir com o outro e com outras causas. As bênçãos que Deus lhe tem concedido é amor. Mas eu queria continuar sobre esse extenso texto, onde nós vemos aqui a forma como Paulo saiu para a Macedônia para recolher uma oferta, mas o verso 2 nos diz que andando por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Então nós encontramos aqui uma segunda forma do amor fraternal, como é necessário resgatá-la no nosso tempo. Se você assistiu à aula da última sexta-feira,
do curso de 9 marcas de uma igreja saudável sobre disciplina bíblica. Você vai entender tudo o que eu quero dizer aqui brevemente. Se você não assistiu, corra lá depois do culto e receba um pouco de instrução e edificação para a sua vida com Deus. Paulo exortava-os, e aqui eu quero dizer aos irmãos que isso também é uma forma de amor. Talvez alguém lá tenha pensado, nossa, mas ele nem chegou aqui e já está querendo exortar. Nós veremos ainda nos próximos domingos que Paulo sabia, o Espírito Santo lhe tinha ensinado, que aquela seria talvez a sua última estada, talvez não, certamente a sua última estada naquele lugar. Paulo tinha em seu espírito a profunda impressão de que não teria outras oportunidades de estar, de conviver, de aconselhar, de confirmar aqueles seus irmãos na fé. Paulo age de forma diferente como muitos do nosso tempo. O Senhor Jesus ensinou, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. No entanto, em vez desse confronto, que eu digo novamente a você, é uma forma de amor, especialmente se feito em oração, especialmente se feito no temor do Senhor, na intenção verdadeira de restauração de relacionamento, de correção de comportamento contrário à vontade de Deus. Nós, em vez de fazermos isso, muitas vezes preferimos reter a mágoa. Mas não é isso que o Senhor nos ensina, é? Talvez prefiramos, em vez de falar com a pessoa sobre o que aconteceu, falar com outras pessoas do que aquela pessoa nos fez. Ó, amados irmãos, essa atitude perniciosa corrói a unidade, ataca a base do amor fraternal. Eu tenho certeza que nenhum salvo deseja ser um instrumento ou um parceiro do inimigo. Sim, estou falando do diabo. No entanto, quando nós fazemos isto aqui, mágoas, calúnias, fofocas, diminuir a imagem de alguém, o que o Senhor Jesus comparou ao assassinato no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós estamos nos associando não a Deus, e nem aos propósitos de Deus, mas àquele que é o inimigo do povo de Deus, e que tenta com todos os seus empenhos destruir pessoas, relacionamentos, reputações. Inadvertidamente, estaríamos nos fazendo parceiros de Satanás. Outros do nosso tempo sentem-se sempre diante de tais situações. Estou me referindo ao pecado, ao erro na vida de outras pessoas, carentes desta amorosa exortação, sentem-se atraídas pela posição de sentar e ver no que é que vai dar. Será que o pastor vai falar alguma coisa? Será que o pastor vai fazer alguma coisa? Outros ainda sentem-se, talvez envolvidos, encharcados de ideias mundanas, que é isso mesmo. Cada um segue o seu caminho. Nada disso é amor, amados. Nada disso é amor. Tudo isso é a carne, tirando vantagem de sobre nós, contra os desejos, os alvos, os propósitos maravilhosos de Deus. Caso Deus permita que você venha encontrar falta na vida de um irmão, seja amoroso, seja fraternal, coloque-se nas mãos de Deus, coloque aquela pessoa nas mãos de Deus, ore, sobretudo ore. Talvez você não tenha proximidade, talvez você não tenha oportunidade de aconselhar,
de exortar, de admoestar, de repreender em amor. Talvez você não sinta essa liberdade, mas a liberdade de se achegar a Deus, clamando pelo restabelecimento daquele seu irmão, a liberdade de clamar a Deus pela transformação, libertação e cura, essa liberdade você sabe que tem pela oração. Mas orar somente, se você tiver a oportunidade de aconselhar, de exortar e de admoestar, orar somente pode ser um erro. Se você tiver a oportunidade de falar e não falar. Pode muito bem ser que Deus deseje trabalhar essa acomodação mascarada de timidez. Pode ser muito bem que Deus queira construir a partir disso um relacionamento de amizade, de camaradagem cristã, que vai ser para o benefício de ambos, da própria igreja e, portanto, do reino de Deus. Não, amados, nas coisas de Deus nós não devemos ser tímidos. Nas coisas de Deus nós não devemos ser amedrontados, prudentes sim, cheios de oração o tempo todo, pedindo a sabedoria que Deus prometeu dar a quem pedir sem duvidar. No entanto, amados, não devemos jamais permitir que o erro que compromete o bem do meu irmão por quem Cristo morreu, que o erro que compromete a saúde do corpo seja tolerado. Não deve ser. Se você não puder fazer algo de imediato, se você não puder exortar, você pode orar. Você pode tomar alguma parte nos interesses de Deus, pelo bem daquela pessoa por quem Cristo morreu. Eu preciso prosseguir. O texto nos fala do apóstolo Paulo enfrentando ciladas durante 3 meses. O texto no verso 4 nos fala de uma grande companhia representando as igrejas que estavam mandando as ofertas. Uma grande companhia que foi acompanhando Paulo para, como eu falei no domingo passado, promover a unidade da igreja por meio daquela contribuição. Eles foram adiante, esperaram numa cidade chamada Troade. Paulo chegou lá 5 dias depois, e quando chegou lá, passou naquele lugar 1 semana. Sim, Paulo tinha um itinerário e um cronograma apertado, ele sabia a data em que ele queria estar em Jerusalém, e mais do que somente a data que ele queria, ele sabia a necessidade que ele estava indo acudir. Ele tem certa pressa aqui, não resta dúvida, mas ao mesmo tempo ele tira 1 semana naquele lugar. Nós já estamos nos acostumando a ler sobre a rotina, sobre a conduta, sobre a forma de vida do apóstolo Paulo. E deveria nos impressionar muito a sua intensa dedicação nas coisas de Deus. Deveria nos impressionar muito a forma como Paulo está sempre. Tente imaginar o que era um dia normal na vida daqueles cristãos. Porque o texto nos diz que Paulo trabalhava. Em todo lugar onde ia, ele trabalhava fazendo tendas. Mas na hora do almoço ele pregava, como vimos em Atos 19, Paulo em Éfeso. À noite eles se reuniam, uma reunião cristã naqueles tempos era diária. E em todas essas oportunidades estava Paulo pregando. No tempo livre que ele tinha, ele não dormia, ele não cochilava, ele não ia no estádio. No tempo livre que ele tinha, ele escreveu uma certa carta aos Romanos. No tempo livre que ele tinha, ele escreveu uma certa carta aos Efésios, uma outra aos Colossenses. Tesouros de ensinamento que os cristãos no mundo inteiro até hoje leem e voltam a estes escritos para confirmar a nossa fé, para que o Evangelho possa ser proclamado, pregado, ensinado, transmitido. Que vida frutífera! Mas Paulo não era exceção. Paulo não é exceção. Ele disse: sejam meus imitadores. Eu não sou escritor inspirado para ser autor de nenhuma carta apostólica. Deus
ainda que me tenha salvo e chamado para o ministério com a respectiva unção, Deus não me chamou para o ministério apostólico, este terminou quando o último dos apóstolos morreu, mas sem dúvida Deus chamou a mim para um ministério, assim como chamou a você para um ministério. Não pense que o ministério é responsabilidade daqueles que estão na posição disso, como Deus me tem dado o privilégio de estar, na liderança desta igreja, no pastorado dos irmãos. Não pense que somente isso é ministério, ou somente os campos missionários. Todos os salvos têm um lugar para servir o povo de Deus. Todos os salvos. Todos os salvos têm um lugar. Você tem um lugar de serviço no reino de Deus e de fruto. Todos os salvos devem estar engajados na evangelização. Eu acho que nós já temos estabelecido isto. Resta-nos, em grande medida, estabelecer isso na nossa própria conduta. Todos os salvos têm o dever de trabalhar pelo bem da igreja, pela edificação da igreja, dos seus irmãos uns aos outros. Todos os salvos receberam do Espírito Santo que lhes foi dado no dia da sua salvação algum dom espiritual. Eu não sei qual é o seu dom, mas sei que você tem. Sei que o cristão inativo, infrutífero, inoperante, está, na verdade, na contramão do que Deus quer para a sua vida. Ministrar é amar. O texto que nós lemos na leitura devocional do culto desta manhã fala de uma pecadora aos pés de Jesus. Ele disse: ela muito ama, porque muito foi perdoada. O apóstolo Paulo, nós lemos a respeito dele em Atos 9, ainda chamado Saulo, que por causa dos seus crimes, porque ele foi responsável pela morte de muitos filhos e filhas de Deus, se esforçava cada vez mais para contradizer as acusações. Note que nós temos aqui, meu querido irmão e minha querida irmã, um tesouro de lições. Somente neste relato de passagem da estada de Paulo num lugar chamado Troade, é que se nós fomos perdoados, então nós devemos muito amar o Senhor e, portanto, muito amar o povo do Senhor. Amor que não somente diremos eu te amo, mas que externaremos, que demonstraremos por nossa conduta. Pense em Paulo se esforçando para calar as contradições, e nós podemos pensar num nível em que todos nós podemos viver. Isso é o nível em que nós procuraremos zelosamente oportunidades de transparecer a presença de Deus na nossa vida, em que nós procuraremos zelosamente oportunidades de testemunhar, de evangelizar. Que tempo já faz que talvez você, meu irmão, não tenha falado de Jesus para alguém? O tempo é hoje. O tempo é agora. Procure a oportunidade disso. Procure a oportunidade de fazer a luz brilhar para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai Celestial que está nos céus. E no primeiro dia da semana, verso número 7, eu queria falar sobre o domingo naquele tempo, porque não era, como hoje é, um dia de atividades suspensas. O domingo era um dia de trabalho. Era um dia de feira, de comércio, era um dia de produção, era um dia de obra. Os crentes reuniam-se, portanto, muito cedo no domingo. Quando alvorecia, ao nascer do sol, antes das suas obrigações, iam os crentes para a casa de um deles, onde a igreja se reunia. Veja 1 Coríntios 14, todos reunidos no mesmo lugar. Essa ideia de pequenos grupos em casa pode até ser útil para a evangelização, mas não é o padrão de como a igreja deve viver, ok? Eles iam cedo de manhã, reunir-se num mesmo lugar, para adorar o Cristo vivo presente junto a Ele. Se o mundo o rejeita, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vem me ajudar. Jesus, Jesus agora vivo está, comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor, Jesus ressuscitou. Era o domingo de manhã. Saíam para suas ocupações,
para a construção, para o serviço militar, para lavar roupas, para vender, para pescar, para vender na feira o produto do trabalho. À noite, será que alguém estava cansado? Será que tinha alguém com sono? Será que tinha alguém com serviço de casa para fazer? Tinha. Pode crer que tinha. Mas uau, eles não deixavam de se reunir por causa disso. Eles estavam reunidos novamente no domingo. Eu já fui de manhã, porque era à noite. Porque a palavra é boa. Porque Deus está ali. Porque o povo de Deus está ali. Porque esta é a minha família. Porque este é o meu lugar de servir. Cansados, depois de um dia cheio, eles estavam ali para a ceia do Senhor. Paulo pregava antes da ceia. Eu não quero justificar pregações longas aqui, com base nesse texto, porque na verdade longa é somente a pregação sem conteúdo. Esta é a única pregação que nós podemos chamar de longa. Toda pregação que tem o que dizer, talvez poderia falar até um pouquinho mais. Paulo sabia que aquele seria o seu último encontro com aqueles crentes. Houve um domingo no passado em que o rei da Inglaterra proibiu todos os crentes que não pertenciam à igreja do Estado de se reunirem. Foi o último domingo dos batistas, dos presbiterianos, dos congregacionais se reunirem. Os sermões que os pastores pregaram estão preservados até hoje, sermões de horas. Li outro dia o sermão de Richard Baxter naquele domingo. Richard Baxter pregou um sermão de 5 horas. O povo ouviu, não foi longo, era útil, era importante. Ninguém levantou para ir embora no meio, ninguém reclamou. Era útil o que estava sendo dito. Eu sei, amados, existem muitos elementos a considerar nisso aqui, mas um elemento a considerar também é o fato de que talvez o nosso tempo esteja formando em nós ouvintes excessivamente críticos, esteja formando em nós pessoas demasiadamente interessadas somente nos seus próprios interesses, na sua própria vontade. O fato é que Paulo ia embora, ele sabia que não ia voltar ali, ele precisava alongar-se de exortações e de ensinamentos. E vem cá, você, se lhe fosse dado, eu sei que não é possível, mas se a gente tivesse tido a oportunidade de sentar para ouvir Paulo falando de Jesus, ele que viu, Paulo falando da ressurreição dos mortos, da reconciliação dos pecadores com Deus, da justificação, da predestinação. Você não gostaria de sentar para ouvir? Porque, meu irmão, pode ter certeza que eu queria muito ter ouvido esta mensagem. Veja este homem, incansável, no seu propósito de servir para o benefício, para o fortalecimento, para a confirmação do povo de Deus. Esses crentes sabiam que priorizar, e Paulo também sabia. Paulo também sabia a importância de fazer o bem, que seja a um pequeno cordeirinho do pastor celestial. E ele punha a sua vida nisso, como eu devo pôr, como você deve pôr a sua vida nisso. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Isto aqui nos é informado para explicar o que aconteceu em seguida. Eram tochas, consumindo o pouco oxigênio disponível naquele salão abarrotado de crentes. Estava tão cheio que tinha gente sentada na janela no terceiro andar. Você consegue imaginar o tamanho da sala então? E um jovem chamado Eutico. Não pense que esse texto justifica você dormir durante a pregação, porque o texto diz que ele lutou para não dormir. É o que está escrito. O texto tomado é uma palavra que indica resistência na língua em que ela primeiro foi escrita.
durante o extenso discurso de Paulo, caiu. E o texto diz, foi levantado morto. Quem escreveu isto foi um médico chamado Lucas, capaz de atestar se alguém estava de fato morto, e de fato morto ele estava. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Abraçando-o, aconteceu ali um milagre de ressurreição. Pesquise, se você quiser, eu tenho um artigo, não está em nosso idioma, mas um excelente artigo que eu posso lhe enviar para você ler. Somente a fé cristã tem testemunhos de ressurreição. Estou falando de amor nesta manhã, mas onde houver amor vindo de Deus, haverá poder vindo de Deus. Deus não deixa que esses dois andem sós. O amor sempre será acompanhado de poder, e o poder sempre será acompanhado de amor. Paulo disse àqueles crentes que estavam talvez chocados diante daquela cena da perda de um jovem da igreja, ele disse, não vos perturbeis, a sua alma nele está. Levaram vivo o jovem, diz o verso 12, mas veja o que Paulo fez no verso 11. Paulo, porém, descendo, nos indica que o púlpito era elevado. Verso 11, subiu de novo. Celebrou a ceia do Senhor. Mas não pense que o culto acabou. Paulo decidiu pregar um outro sermão. Estamos colocando um certo foco em Paulo aqui. E na forma como Paulo não perdia oportunidades de servir o povo de Deus. Levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Veja o verso número 13, estamos em Atos 20. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assos, onde deveríamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. No dia seguinte, Paulo, depois de ter passado a noite inteira pregando e os crentes a noite inteira ouvindo, ele não decidiu ir para a cama dormir, nem entrar no navio onde a viagem poderia ser talvez um pouco mais cômoda. Paulo decidiu andar 50 quilômetros. Por quê? A tradição cultural era que na despedida de um hóspede, aqueles que tinham recebido em sua casa fossem com ele parte do caminho e depois voltassem. E Paulo enxergou ali a oportunidade de pastorear. Sem dúvida, Paulo estava cansado. Mas o cansaço de Paulo, ele não viu como desculpa para deixar de servir aqueles crentes. O cansaço não foi razão para que Paulo não dedicasse um pouco mais do seu tempo. Lembra-se de Jesus, que fazia a mesma coisa? Meu irmão e minha irmã, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se nós servimos uns aos outros, é porque amamos uns aos outros. Se nós amamos uns aos outros, é porque nós amamos a Deus. O resto da viagem, sem dúvida, Paulo, tomo liberdade aqui, mas não tenho dúvida disso. Paulo passou em comunhão com o seu Salvador. Não é porque estava cansado que ele não iria orar. Não era porque estava cansado que ele não iria meditar na palavra. O estilo de vida do livro dos Atos é esse. Vida cheia de poder. Vida cheia de fruto. Vida cheia de trabalho. Porque cheia do Espírito e cheia de amor. Eu não posso comentar muito nos próximos textos. Seria interessante ver estes detalhes. Paulo não quis passar em Éfeso, porque ele tinha na sua consciência o dever do amor para com os pobres de Jerusalém. Paulo, porém, manda chamar os homens da igreja de Éfeso, os líderes, os diáconos, os homens de maior posição de responsabilidade naquela igreja, para transmitir a eles um último ensinamento. É o único sermão de Paulo dirigido a crentes que Atos registra e que nós veremos no domingo que vem. Mas eu quero nesta manhã
falar sobre esse estilo de vida. Um estilo de vida que não dá prioridade para o conforto. Um estilo de vida que não dá prioridade para a comodidade. Um estilo de vida que não dá espaço para que eu vá na frente. Amados, nós precisamos recuperar esse estilo de vida. Nenhum cristão é como Caim. Caim disse para Deus: sou eu o cuidador de meu irmão? Sabe qual é a resposta de Deus para essa pergunta? A resposta de Deus para essa pergunta é a seguinte: sim, você é. Porque Deus orientou Moisés a escrever em Levítico 25, verso número 35, se descaírem as forças de teu irmão, sustentá-lo-ás. Mas meu tempo já passou e eu preciso concluir. Eu li a postagem de um pastor amigo, tão interessante, sobre um anúncio de jornal que foi publicado há mais de 100 anos atrás. Aliás, bem mais, para ser mais exato, em 1901. Foi publicado assim no jornal: procura-se homens para uma jornada perigosa, baixo salário, frio intenso, meses de total escuridão, perigo constante, chance de retorno pequena, mas grande honra em caso de sucesso. Você consegue imaginar um aviso desse, um anúncio desse? Quem diria sim? Foi assinado por Ernest Shackleton. Shackleton foi o primeiro homem a liderar a primeira expedição a tentar chegar no Polo Sul. Ele tentou 3 vezes, nenhuma das 3 ele conseguiu. De fato, o anúncio era verdadeiro, muita gente morreu no caminho. Shackleton não morreu, mas muita gente morreu. E, no entanto, é interessante observar que as 3 vezes ele conseguiu compor uma equipe. As 3 vezes houve gente corajosa, ou você talvez diria doida, o suficiente para dizer sim para uma proposta tal como esta. É impressionante o quanto nós colocamos da nossa vida em propósitos incertos, o quanto nós colocamos da nossa vida em coisas das quais nós teremos que nos despedir. Deus criou as pessoas e as coisas. Deus queria que nós usássemos as coisas para amar as pessoas, mas nós usamos as pessoas para amar as coisas. Misericórdia de nós. Misericórdia de nós, sobretudo, amados, se não estamos colocando o nosso amor, se não estamos colocando o nosso empenho, se não estamos colocando as nossas forças naquelas coisas que de fato são as coisas que Deus quer que nós amemos, busquemos, pelas quais nós nos empenhemos. Eu e você somos chamados a um estilo de vida totalmente diferente. O estilo de vida de Atos e o estilo de vida de hoje é muito diferente. Naquele tempo, amor dedicado. Hoje, consumismo egoísta. Naquele tempo, zelo intenso uns pelos outros. Hoje, sequer notamos que tem alguém do nosso lado. Naquele tempo, abraços afetuosos. Hoje, mensagens de texto distantes o suficiente, que dizem algo, mas não dizem tanto assim, que nunca nos comprometem. Naquele tempo, ministério dedicado, poderoso, frutífero. Hoje, estamos ocupados demais. Naquele tempo, Deus honrava o amor com poder. E hoje existe pobreza de amor e pobreza de poder. Naquele tempo havia fruta em abundância. Hoje falta pão em Israel. Naquele tempo, os crentes estavam decididos a viver e morrer para a glória de Deus. Hoje nós estamos envolvidos demais com o que queremos
para sequer pensar nisso. Nós precisamos voltar à fonte desse amor. Nós precisamos voltar à fonte desse poder. Nós precisamos, e o tempo que nós vivemos precisa de crentes que vivam este estilo de vida que nós temos aprendido em cada verso, capítulo e página deste livro. Este é o estilo de vida que nós precisamos viver hoje. Vamos orar. Pai, esta é a Tua palavra e nós somos o Teu povo. E nesta manhã, ó Deus, ela nos desafia tremendamente. Dá-nos graça, querido Deus, em nome de Jesus, para que possamos ouvir o que o Senhor está dizendo e viver segundo aquilo que a Tua palavra nos preceitua. Obrigado pelo culto desta manhã, querido Deus, que a Tua presença domine nossa mente e coração e que nós possamos, ó Deus, fruir de amor em tudo o que fazemos e de fato fazer, Deus, em amor pelo Senhor, pelo Teu povo, pelos Teus santos propósitos. Obrigado por este culto. Obrigado, Deus, por estarmos reunidos desta maneira e porque o Senhor, sem dúvida, nos abençoa com a Tua presença. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a companhia consoladora do Espírito Santo, seja comigo, seja contigo, com todos nós hoje e para sempre, até que Cristo venha nos buscar. Amém. Assim, amados, nós chegamos ao final do nosso culto desta manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por participar deste culto para nós. Desejo para você um domingo feliz e abençoado. Agradecemos aqueles cuja presença hoje nos abençoa como nossos, entre aspas, visitantes. Se você está conosco nesta manhã, muito obrigado. Aos membros da igreja, que bênção poder ter este tempo em comunhão juntos. Se você ainda não se inscreveu neste canal, tire um segundo e faça isso. Curta este vídeo, ative o sininho de notificações e você será notificado todas as vezes que entrarmos ao vivo ou postarmos novo conteúdo. Deixe aí também o seu comentário. Eu lhe convido a ouvir comigo o pós-lúdio, orando em silêncio, concluindo assim o nosso culto desta manhã. Hoje às 19 horas, novamente juntos estaremos. Que Deus nos dê um domingo feliz, em nome de Jesus.